Alô, galera! Começando mais um De Letra, programa de número 184, sorrindo, como o João Matheus Joaquim sorriu no início do programa. Ele vai colocar óculos de grau agora? Opa! É só de tipo descanso mesmo, pra não zoar tanto a vista no computador? Bori, você que tá velho, né? Eu que tô velho, aí, ó. Te contar, né? 5.5, homem no CrossFit às 5 da manhã e o João com óculos e descanso. Eu vou entrar pro time das 5 da manhã, hein? Já tô conversando aqui pra voltar pra academia. Eu não consigo. Hoje eu fui às 8. Espremo tudo o horário do dia, mas não consigo acordar. Ainda mais depois do jogo da seleção brasileira, mas esse é um assunto que nós não iremos tratar aqui no programa de hoje, porque temos coisas mais importantes para tratar. E eu quero começar, João Matheus Joaquim Carlos Bório, daqui a pouco o Matheus Afonso e o Ricardo Brigitte que entram no papo, apareceu a Margarida, né? A Tricorp soltou uma nota na terça-feira. A Tricorp se reuniu com jornalistas. E aí, o que será que aconteceu? Bateu o velho e cansado medo, gente? Ah, com certeza. Para não desvalorizar tanto o produto, né? É a mesma coisa que eu pensei, Bora. Até gravei isso no comentário essa semana. Para mim é claramente uma posição de peraí. Nosso produto está ficando muito depreciado. Exatamente. Não estão querendo mais comprar o Maré Turbo aqui, né? Então, tá começando a dar muito problema. É bem isso, cara. Dar um alô. Porque antes de acontecer essa reunião, o papo era o quê? Que surgiu antes? Que Curitiba poderia ser revendido. A SAF poderia ser vendido novamente, né? Tá, e aí acontece a reunião, chama todo mundo, solta a nota. Por quê? Porque estão vendo que a bolsa do Curitiba está indo lá para o chão, né? E me digam uma coisa, o que vocês acham? Assim, por mais que tenha sido um grupo de 150 pessoas, mas peraí, são 150 pessoas que se dignaram a pegar o ônibus, ir para São Paulo, parar na Faria Lima, né, que é o centro financeiro, é lá onde fica esse tal mercado que vocês sempre escutam falar nas notícias, é lá, o mercado fica lá. E fizeram um protesto na porta da Tricorp. Vocês acham que isso teve impacto? Com certeza, com certeza. Muito mais do que faixas no Couto Pereira, estendidas no Couto Pereira, né? Porque eles não vêm daí, né? Para eles estão lá na Faria Lima, nos arranha-céus lá, e tranquilamente tocando sua vida. E o Curitiba foi um braço do negócio que não deu certo. Felizmente, acontece isso no mercado, né? E aí, João? Então, o impacto também acontece nas outras empresas da Tricorp, né? Porque o Curitiba é uma da carteira ali da Tricorp, e ainda tem outras várias empresas ali que ela pega, e que a torcida também, né, já estava começando a entrar e procurar essas outras empresas, né, para fazer críticas, para colocar, olha, a Tricorp é isso, a Tricorp é aquilo. Então, até aí também. Então, é quando começa a sentir no bolso, né? Aí começa a ter diminuição, aí começa as pessoas... Tem uma repercussão nacional muito forte também em cima disso, né? Então, vários veículos de imprensa aí do Brasil e do mundo não, né? Mas só do Brasil, repercutiram toda essa notícia, e aí a Tricorp já começa, opa, né? Estamos falando de alguma coisa que pode nos afetar dentro do Brasil inteiro. Então, a água bate na bunda, e aí tem que começar a nadar, tem que começar a entender o que está acontecendo. Ô, João, Matheus, perdão que acabou de entrar. Matheus, eu falei com... E mais uma coisa que eu citei no meu comentário. Eu falei com alguns representantes ou donos de empresas que têm participação da Tricorp. Tem empresas que a participação é maior, tem empresas que a participação é menor. Uma delas, com quem eu falei, a participação é de 10%. É uma empresa familiar que tem 70% do controle da empresa
e mais 30 dissolvidos por aí. Desses 30 dissolvidos, 10 são da Tricorp. E eles acabaram passando por constrangimentos por conta dos protestos da torcida. E aí, assim, aí eu vou contar uma pequena inconfidência. Foi me perguntado, tá, e aí? Eu só respondi, gente, vocês vão ter que pedir, todas as empresas vão ter que pedir ao Bruno D'Ancona que se manifeste. Porque enquanto não fizer isso, Matheus, vai continuar sobrando para as vezes que nem tem tanto a ver com isso. É que assim, né? Sendo dessa maneira, foi a maneira que a torcida do Coritiba encontrou de realmente tentar respostas, né? Essa é a verdade. Eu acho que se fosse um jogo um pouco mais aberto, se o próprio D'Ancona tivesse um pouco mais ativo no Coritiba, porque o que me parece, o que parece para a torcida também, que é algo que a gente vê muito, é que o que incomoda muito é que o Coxa tá jogando, o cara tá jogando golfe, o cara tá jogando tênis, o cara tá assistindo o jogo de outro time, o cara, assim, leva aquilo ali como mais uma empresa, né? E a gente sabe que o futebol para o brasileiro e para as torcidas em geral, a situação não é essa. Se você tem essa responsabilidade, a torcida quer que você esteja perto, e eu nem acho isso ruim, né? Então, a maneira que a torcida encontrou de fazer com que a Tricorp, como grupo, se manifestasse foi, os caras têm que sair daqui e ir para lá, tentar fazer um protesto, porque antes, entrar nas redes da Tricorp não adiantou, fazer comentários não adiantou, fazer protesto no estádio não adiantou, gritar não adiantou. Então, assim, a torcida do Coxa, claro, eu acho até válido, desde que, logicamente, não parta para violência em nenhum dos casos, tentar buscar resposta. Então, assim, a situação foi, né, cara, vamos para lá. Quem são as empresas que estão ligadas nesse meio? Ah, essa tem 3%, essa tem 5%, essa tem 10%, essa tem mais 15%. Cara, vamos tentar encontrar respostas, incomodar essas pequenas empresas para fazer com que chegue no grupo, para o grupo se manifestar. E isso aconteceu, né? Até saiu uma pequena nota da Tricorp, falando sobre investimentos, falando sobre dívida, e ao que me parece, o Bruno D'Ancona vai estar aqui na semana que vem, né? Se não falha a minha memória. Não, ele teve essa semana. Ele teve essa semana aqui em Curitiba. Ele foi com o William Thomas, conheceu o Independente Del Valle. Eu vi isso. E depois veio para Curitiba. Então, assim, a torcida busca respostas, né? Claro, que mexer com futebol você lida com paixão, né? E você não lida apenas como uma empresa. E talvez o que eu acredito é que a Tricorp, como grupo, não sabia disso, né? Achou que ia pegar uma empresa, entre aspas, ou falando a verdade, quebrada, queria conseguir, através dos anos, a reestruturação, que eu acho que ainda até pode acontecer, mas o problema é que tem o futebol envolvido nisso. E quando você tem futebol, você precisa ter resultados. E eles prometeram resultados que não foram cumpridos. Então, aí fica toda a crítica. Eu acho que a torcida, como disse, ela está certa em protestar, ela está certa em buscar meios para respostas, porque o compromisso firmado não está sendo cumprido. Ricardo, a gente teve nessa semana aí essa conversa do D'Ancona com os setoristas e tal. Você não esteve nessa conversa, mas você esteve numa anterior. Sim. Ano passado com o William Thomas. Como é que é o clima desse tipo de papo? Na verdade, do ano passado, eles chamaram a gente simplesmente para explicar como é que eles trabalhavam internamente na reconstrução do futebol, passando o que eles encontraram no clube, como é que estava, o que tinha de errado, todo um processo de análise de desempenho de jogador, de análise de trabalho. Então, assim, era mais, digamos, uma palestra de como reorganizar uma empresa até chegar na parte do futebol, e aí sim eles explicarem como é que eles monitoram o mercado, por que veio o jogador A e B e não veio o C e o D, que não basta só querer o jogador fulano, porque passa por todo um processo de análise para ver se se encaixa no perfil do clube, se encaixa no perfil do técnico. Então eles contaram de ponta a ponta o que eles estavam fazendo mais especificamente no futebol, mas é o que bato na tecla. A Tricorp, ela se preocupa em explicar que ela está reestruturando a bagunça que era o Coritiba e deixou o futebol, que é o principal plano do Coritiba, em último plano. Porque eles estão tentando reconstruir uma questão de dívida, reconstruir uma questão de
quem trabalha na parte da secretaria, quem trabalha na parte do almoxarifado, e dentro de campo tá ficando a bagunça que o Curitiba vem convivendo desde que a Tricorp assumiu, porque cada ano que passa, o resultado é ainda pior. E aí é sempre a promessa de que eles vão olhar para o futebol que vai melhorar, só que aí vem uma competição seguinte e o Curitiba consegue ser pior ainda e a torcida perde a paciência. Então, na verdade, foi algo inédito, pelo menos para mim, o que aconteceu no passado e eles repetiram agora, mas agora com os sócios da Tricorp, porque ano passado era o William Thomas e mais o pessoal que fazia o meio campo entre Tricorp e Curitiba. Agora não, agora veio gente graúda mesmo, que pelo menos em algum momento tinha que dar a cara a tapa e se explicar, né? Porque não basta só comprar o clube e aparecer aqui no primeiro jogo, como foi lá com o Roberto Justus, naquele Curitiba 2-0 no Fluminense, que aí sim foi uma festa. O Justus no estádio, o Curitiba vencendo o jogo, parecia que estava tudo certo. Desde então, nunca mais ninguém apareceu para dar uma explicação direta sobre o Curitiba, né? A gente vê os sócios falando em podcast, falando em outras situações, como fosse mais um produto da marca deles, mas nunca especificamente para falar o que está acontecendo com o futebol do Coxa. E aí a gente fica vendo a situação do Curitiba desse jeito. Curitiba aqui semana que vem teremos uma prévia da Série B aqui no De Letra. Quero aproveitar para agradecer a audiência do programa. A gente vem cada vez mais crescendo a audiência do De Letra. Lógico, não se esqueça do recado do João, anuncie aqui, né? Participe, mande um e-mail para contato@cristiantoledo.com.br e nós estamos retomando o ritmo normal do canal. Está acabando o Campeonato Paranaense, né? Que para mim foi de uma intensidade monstruosa por conta dos trabalhos na TV e nas rádios, mas estamos aí e nos portais, mas nos portais o Ricardo cuidou mais, então eu fico mais tranquilo. Mas estamos de volta, você já viu no ar o vídeo do Cartola, Ricardo Brejinski está de volta com as dicas do Cartola, ele é imparável esse homem, e a gente de volta com o De Letra. Bom lembrar que o De Letra segue toda sexta, Bola no Corpo toda segunda, Futebol Raiz toda terça, e a gente vai nesse ritmo aí. Antes de falar do Atlético, senhores, eu poderia falar muito bem de um tapa na cara no futebol brasileiro, que foi o Argentina e Brasil, mas eu prefiro falar de um tapa na cara dos nossos times de Curitiba, de Atlético e de Curitiba, que foi, Matheus, a final do Campeonato Paranense, o jogo de ida. Foi, né? A gente que estava aqui nos portais, eu escrevi que realmente foi um jogo de final, né? É um jogo, apesar, claro, falou-se muito sobre a condição do gramado do Willie Davis, mas, cara, foi um jogo emocionante, é o que você espera de uma final, 2 golaços do Operário, né? O Maringá ainda conseguiu diminuir, conseguiu um empate no segundo tempo, tudo que se espera. Teve polêmica, teve VAR, teve golaço, teve estádio lotado, teve emoção. Então, assim, tudo que se espera de uma final de campeonato, e eu acho que, assim, isso tudo só veio para mostrar. Eu, sinceramente, não acho que se tivesse passado o Atlético, por exemplo, que teria um apelo tão grande, porque o torcedor do Atlético, ele não quer saber se o Atlético seria campeão paranaense. Se ele não for, e como não vai ser um vexame, como a gente já comentou aqui. Mas se ele fosse, todo mundo ia fazer assim, ó, beleza, obrigado, parabéns, e agora tem que subir para a Série A. Então, eu acho que Maringá e Operário fizeram um primeiro jogo digno de final e vão fazer um segundo jogo também digno de final, e vai ser muito bacana porque está nas mãos de quem realmente vai valorizar o campeonato, de quem vai levar esse troféu, no final das contas, para a sua história. Né? O Operário, se vencer, vai ser uma grande conquista. O Maringá, se vencer, vai ser a coroação de um trabalho do Jorge Castilho gigantesca. Então, acho que, cara, é muito legal, porque vai ficar com quem realmente vai valorizar o título do Campeonato Paranaense. E digo mais, do Jorge Castilho do Paranaense para a seleção. Olha aí. Mas o Pivete também mostrou, Ricardo, que não tem esse lero, né? Lógico que o esquema do Castilho é um esquema difícil de ser marcado por conta da movimentação, da intensidade. Muita gente comentou no vídeo da análise pós-jogo
olha, Maringá desse jeito joga assim competição eliminatória, mas é difícil jogar uma Série C. Mas, Ricardo, o Bruno Pivetti mostrou que há caminhos. Na verdade, assim, as duas coisas. Ele mostrou que há caminhos porque abriu 2-0, mas mostrou que o esquema do Jorge Castilho, ele é difícil você aguentar o repuxo os 90 minutos. Tanto que o Maringá foi lá, conseguiu recuperar, buscar o empate e teve chance de virar o jogo. O Operário também depois teve chance de marcar. Acho que 2-2 foi até pouco pelo que os dois times apresentaram no Willie Davis. Mas, assim, eu acredito que o Coritiba e o Atlético mais subestimaram o Maringá, e o Operário já soube respeitar. E aí, em cima disso, você consegue se impor de uma maneira um pouco melhor. Acho que basta ver o que o Mozart e o Barbieri falaram depois dos jogos em Maringá, que reclamaram de gramado. Um reclamou do gramado, o outro falou que Curitiba ia reverter a situação, e chegou no jogo de volta, o Maringá, do jeito dele, controlou os dois adversários, e contra o Operário ele não esperava, talvez, um Operário tão ofensivo nos primeiros jogos, nos primeiros minutos, porque com 25 minutos estava 2-0 e o Maringá estava meio que atordoado. Se não sai aquele primeiro gol logo na sequência, não sei se o Operário não tinha saído com um resultado um pouco mais seguro, porque ali o Maringá sentiu um pouco mais de confiança. Mas está tudo muito em aberto. Eu vou repetir aqui o mantra do Operário no podcast, que quando se espera dele, nada faz, e quando nada se espera, ele vai lá e faz. Então, é uma final que qualquer um dos dois, como o Matheus falou, é merecido. Eu vou reforçar aqui o que eu disse naquele primeiro vídeo. Maringá e Operário eram os favoritos para ser campeão paranaense, então mostrando aí qualquer um dos dois que ganhar, a taça está bem guardada esse ano. E aí, gente, o que imaginar para o jogo? Até porque hoje a loteria vai ser um pouco diferente. O que esperar do jogo, João? Olha, eu acho que vai acabar em mais um empate em alto nível, como foi no Willie Davis. Você já está gastando o cartucho antes da loteria? Você já está dando palpite? Já estou dando palpite. Cadê o mistério? Já perdeu Prestem atenção que eu falei, a loteria será um pouco diferente. Não, mas eu começo com 2 empates porque eu só vou gastar um mesmo, que é esse. É o jogo da final. Eu acredito que vai ser mais um jogo de alto nível, como foi o primeiro. Talvez um 1-1, não um 2-2, porque como o primeiro jogo ele tem ainda os últimos 90 minutos, ele abre precedente para você arriscar um pouco mais. No segundo jogo, não. Então eu acredito que depois de um 1-0, um empate aconteça e os times se guardem um pouco mais e que juntos vão aos pênaltis para decidir esse campeonato. E vai ser muito bem decidido nos pênaltis, porque é o equilíbrio que tem Operário e Maringá. Né? O Bruno Pivetti, ele é um cara que soube organizar muito bem um time desde que chegou, soube dar continuidade no trabalho do Operário que já vinha sendo feito no ano passado e melhorar o trabalho que já vinha sendo feito. Já o Jorge Castilho não tem o que falar, é chover no molhado, né? É você pegar um cara que está há 5 anos no comando técnico da equipe e que soube montar um esquema tático aí que muitos reclamaram, que muitos falaram que joga e não deixa jogar e não sei o quê, mas que não conseguiram quebrar esse ferrolho do Maringá. Então acredito em um 1-1 e uma decisão muito boa nos pênaltis. O Bório, a gente fez um futebol raiz sobre os títulos. Quem vai ser mais honrado? O Juba, do Operário de 2015, ou o Itamar Belas Almas, do Maringá de 77? Cara, é um jogo muito equilibrado, né? A gente viu pela primeira partida aí no Willie Davis. Os dois times são as duas principais forças, né, do futebol paranaense hoje. E eu acredito ainda que o Maringá vai levar melhor, viu? Não sei porquê, mesmo jogando no Germano Krieger, eu acho que o Maringá ainda vai se dar bem em cima do Operário. E já uma notícia aí de primeira mão, a torcida do Maringá já esgotou os ingressos no Germano Krieger. 1.080 ingressos já eram. São 11 mil pessoas no estádio, hein, gente? 11 mil pessoas. E já pelo lado do Operário ainda existe uma chance, né? Os sócios que estão inadimplentes têm até o final da data de hoje para se regularizarem e conseguir ainda a vaga. Eles não venderam a situação desses sócios que estavam com as mensalidades atrasadas. Aí quem for lá regularizar
vai o jogo à final. Quem não for, aí os ingressos serão vendidos, acredito que a partir de amanhã. Então ainda existe uma possibilidade da torcida do Operário, que já esgotou os ingressos que estavam à venda, né, desde domingo, se não falha a minha memória, e aí agora ainda existe uma oportunidade aí a quem era sócio, e também quem não é vai ter que ficar ligeiro, porque vão ser poucos ingressos. É isso aí, gente. Vai ser uma grande final de campeonato. Mas aí, assim, a gente passou por um Curitiba em crise, com negócio de diretoria, protesto, vai para lá, vem para cá. O Curitiba anuncia jogador meio que todo dia. E no Atlético, nada, Matheus. No Atlético, porque, convenhamos, né? O Atlético ele é um clube de fato muito fechado, né? E a gente que é aqui de Curitiba sabe disso. Mas o Atlético, pelo que se passou aí nos últimos dias, é que o Petralha, inclusive, foi embora mais cedo, né? Na situação do jogo lá contra o Maringá. Diz que a situação do treinador ficou bastante instável dentro da diretoria do Atlético. O Atlético pensou, sim, em encerrar o trabalho do Barbieri, mas isso é a última notícia que a gente tem. Hoje o Atlético joga contra o Brusque, no CT do Caju, num jogo treino, mas não serão divulgadas muito provavelmente resultado nem nada, vai ser realmente algo fechado para preparação para a Série B. E vai ser isso. O Atlético diz que está no mercado à procura de laterais, teve a notícia, né, que está analisando o Matheus Moraes, atacante centroavante ali do Maringá, mas que também tem a concorrência do Santos, que inclusive ele é formado pela base do Santos, então seria o retorno do jogador para lá. E teve a saída do Babi, né, que foi confirmada ontem, em definitivo, vai para o Juventude, vai ainda jogar uma Série A, e vai ser isso. Mas assim, o Atlético tinha 7 jogadores, né, eu escrevi a matéria, tinha 7 jogadores para a posição onde o Barbieri geralmente só usa 1. Então é muita gente, realmente, né, precisa, né, da saída de certos jogadores, mas sei lá, né, de todo modo saiu o Babi, eles estão pensando em contratar o Matheus Moraes. Matheus Peixoto ainda nem estreou. Né? Estão buscando agora. Oi? Renan Peixoto. Isso, desculpa. Renan Peixoto ainda nem estreou. Então, é isso. Acho que não vai ter grandes mudanças no Atlético. Eu acho que a principal situação da lateral esquerda, principalmente, que foi o problema, a volta do Esquivel, que a gente não sabe quando vai acontecer, porque é uma pubalgia que nunca termina, que sempre existe uma dor. E aí vai ser isso, né? A gente fica meio sem informações, meio a ver navios aí do que está acontecendo no clube. Ô, Ricardo, nessa semana aí que passou, o Osmar Antônio me perguntou assim, o que você acha do esquema com 3 zagueiros do Atlético? Eu falei, cara, o Atlético nem 3 zagueiros tem para jogar. Né, de confiança, assim. E nem se o Thiago Heleno voltar, tem. É isso que me passa, às vezes, uma fuga da realidade lá no CT do Caju, Ricardo. E engraçado, né? Só para citar, o Atlético foi campeão brasileiro em 2001 com 3 zagueiros, e naquele período ali de 2008 a 2010, mudava técnico, mudava jogador, e era sempre 3 zagueiros, né? Ficou uma época ali que era Manuel, Rodolfo e Antônio Carlos, ou mudava um ou mudava outro. O Atlético ele tinha um padrão durante muito tempo de jogar com 3 zagueiros. E hoje é o que você fala. Eu não consigo olhar, esses 3 caras passam confiança. Tanto que o Tobias Figueiredo chegou na reta final do Paranaense, mal chegou e já virou titular. O Léo é o único cara ali que você disse que é titular absoluto. Era Matheus Soares, né, o zagueiro que foi titular. Não, Matheus Soares é o goleiro. Matheus Soares é o goleiro. Como é que era? Fugiu o nome do zagueiro. Matheus Felipe? Matheus Felipe. Foi titular um bom tempo do Campeonato Paranaense e do nada foi liberado para o Atlético Goianiense. Então, na verdade, o Atlético ele tem um zagueiro titular absoluto, que é o Léo, e aí uma segunda posição que está sendo buscada ali, uma alternativa pelo Barbieri, e aí, de repente, surgiu um terceiro zagueiro, que eu acho que não dá certo, e pelas opções que o Barbieri tem no elenco, não tem nem a necessidade de você jogar com 3 zagueiros. Eu acho que é mais um desespero porque a lateral esquerda do time está sem opção,
com o Esquivel sem saber quando que vai voltar, o Fernando não vingando, então acho que a alternativa do Barbieri é mais deixar o Léo pelo lado esquerdo ali, segurando para se defender e dando liberdade para o lado direito, que aí quando o Dudu joga não tem esse perfil de ser um jogador ofensivo, então acaba quebrando, que você fica com uma linha de 4 defensores e lá na frente falta alguém pelo lado. Então o Barbieri ele está tentando achar alternativas em cima da falta de opções para alguns setores. O que o Matheus falou, eu acho que as laterais são uma preocupação para o Atlético, ele precisa achar opções, mas o Esquivel voltando já é titular da esquerda, isso você eleva o nível de uma forma absurda, porque o Esquivel seria titular de muitos times da Série A e vai jogar a Série B, mas não concordo que hoje o Atlético tenha que jogar com 3 defensores, porque é um time que não tem qualidade para isso. E aí é mais fácil você fortalecer talvez a marcação no meio campo, com o Raul, o Felipinho, talvez um Patrick entrando como um terceiro volante, enfim, fazer alguma outra mudança tática do que você se fechar com 3 zagueiros. E aí, João e Bório, o jogo do Paysandu tá aí, né? Agora, nada, falta uma semana. E não vai ter como reclamar do tempo, né? Porque não tive tempo para treinar. Teve muito tempo para trabalhar. Então, se não achou solução, paciência. É uma desculpa já descartada, essa do tempo, né? Pois essa aí já não vale mais. Essa já não cola, já. Essa já não cola, é boa, hein? Falar em tempo, só um adendo, né? No começo da semana, o presidente da CBF foi reeleito por unanimidade pelos clubes e pelas federações. Então não adianta depois reclamar que o Brasileirão vai até perto do Natal, que não tem tempo para treinar, que mal acaba o Brasileirão e começa o campeonato estadual, que o calendário é isso, que o calendário é aquilo, que falta... Assim, o teu chefe, né, o teu clube aprovou isso. Então reclame dentro. E não adianta vir fora, desabafar e reclamar que o calendário é apertado, todo mundo sofre com jogos, porque tá todo mundo batendo palma, porque 100% de aprovação, não tem uma pessoa insatisfeita que está dizendo, não, tem que mudar. Então só um adendo, porque o calendário, a partir desse ano, é bom lembrar que a gente nunca mais vai ter Série A entre junho e julho pelos calendários internacionais, e se preparem que daqui a pouco, entre Natal e Ano Novo, vai ter futebol para poder fechar essa agenda competitiva aí. Vai ser que nem a NBA, né? Rodada de... Lembrar que a João Avelange teve jogo no dia 23 e 26 de dezembro, semifinal e final do Campeonato Brasileiro, e dia 30 de dezembro, quando deu a tragédia lá de São Januário contra do Vasco São Caetano, era no dia 30 de dezembro. Acho que os bons tempos dos anos 2000 estão voltando, hein? Como eu não jogo, eu adoro a ideia de ter, só pelo entretenimento, de ter jogo no Natal e no Ano Novo. Então eu vou te colocar, já sabemos quem está na escala de Natal e Ano Novo. Já que você gosta tranquilamente, não tem problema, não. Pode colocar lá e presencial, inclusive, se for necessário. Que maravilha, Ricardo. Resolvemos o problema. Resolvido o problema. Se o jogo for em Natal ainda, porque daí conversa com tudo, né? Não, daí Natal a gente manda o Bório, que é mais barata a passagem. Mais perto. Nesse momento, nada mais me resta senão... Gente, como eu disse, a loteria dessa semana é uma loteria especial e mais. É uma loteria com pontos que valem mais. Todo ano, a gente tá indo o quê? A gente começou o podcast em 19, né, Ricardo e Bório? Foi. 19, né? Então a gente tá indo para o 6º ano, claro, a gente teve intercorrências no caminho, mas estamos indo para o 6º ano do podcast e todo ano nós fazemos uma previsão que é quase sempre 100% furada sobre o Campeonato Brasileiro. E como a gente vai falar pouco de Brasileirão, basicamente só na loteria a gente vai falar de Brasileirão Série A nessas nossas próximas sextas-feiras, eu queria fazer aqui o palpitão para o Campeonato Brasileiro, só que diferente do que a gente faz. Antes a gente chegava a uma conclusão de quem ia ser cada posição. Hoje cada um vai dar hoje cada um dará seu palpite e cada acerto valerá 10 pontos. Ai, meu pai. Então serão 240 pontos, 220 pontos em jogo nessa loteria. E na semana que vem repetiremos na Série B, que é um desafio ainda maior.
Então é hoje que eu jogo sério para depois fazer gracinha o ano inteiro. Exatamente. Pelo entretenimento. Eu achei que você já ia botar Mirassol campeão brasileiro. Não, hoje. Hoje, meu amigo, hoje é pra garantir o pingado. Então, tá. Dando a prerrogativa. Gente, pode apostar no mesmo time, tá? Não tem. Vai Tem coisas que dividir não o vão- ponto. Vai dividir. Não divide, pô, não é stop o jogo. Mas vamos lá, do primeiro ao 20º, sem chance de pular. Bório, por antiguidade, você vota primeiro. Quem vai ser o campeão brasileiro? Palmeiras. Eu acho que vai ser o Flamengo. Ricardo. Flamengo. Matheus. Flamengo também. João Matheus. Olha, eu vou por homenagem ao Dudu Oliveira, da RIC. Eu vou de Internacional, até pela campanha que fez ano passado e pelo baita ano que vem fazendo Internacional. Mas ele consegue sempre ir para o entretenimento, mesmo não indo, né? Veremos no final do ano. Vice-campeão, Ricardo. Vice-campeão? Eu vou seguir o nosso entretenimento e vou de Internacional. Internacional. Matheus. Palmeiras. João. Vou de Flamengo. Eu vou de Internacional. Não, eu vou de Palmeiras. Bora. Eu vou de Flamengo. Eu digo que o terceiro colocado será o Atlético Mineiro. João Matheus. Acompanho com o Atlético Mineiro. Matheus. Terceiro colocado. Ai, meu pai amado. Terceiro colocado será o Internacional. Ricardo. Eu vou de Botafogo. Ó. Rapaz. Já? Bório. Eu acho que vai dar o Inter. Internacional. João, quarto colocado. Glorioso. Botafogo. Vocês não estão botando fé no Palmeiras, hein? Matheus. Quarto colocado? Vai ser o Cruzeiro. Nossa senhora, o pessoal tá agora, começou a entretenimento. Bora. Galo. Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser o Internacional. Ricardo. Eu achei que ia ser original, mas o Matheus me quebrou nessa, eu vou de Cruzeiro também. Porra, que é isso, bicho. João Matheus e Ricardo desprezando o Cruzeiro. O Cruzeiro quinto não, colocado, Bório. Quinto colocado vai ser o Corinthians. Eu acho que vai ser o Botafogo. João. Palmeiras, agora vamos de Palmeiras. Matheus. Fogão. Ricardo. Palmeiras. Sexto colocado, João. Fortaleza. Matheus. Será o Atlético Mineiro. Ricardo. Corinthians. Corinthians também para mim. Bório. Botafogo. Mais ou menos chegamos em 7 times, né, gente? Estamos em 6, Meu Deus, mas eu chegamos já nem em sei 7. que time que eu tenho mais direito. Azar o seu. Agora é a hora. Não tem dica. Eu digo que o sétimo colocado será o Fluminense. Matheus. Eu tinha que fazer a minha lista para eu entender quem que eu ainda tenho. Vai ser o Fortaleza. Ricardo. São Paulo. Meu Deus, tem o São Paulo. Bório. São Paulo também. João. Sétimo vai ser o Cruzeirão da Massa. E já dá o oitavo, então. O oitavo vai ser o Corinthians.
Eu acho que o oitavo vai ser o Fortaleza. Ricardo. Atlético Mineiro. Bório. Cruzeiro. Matheus. São Paulo. O nono, Ricardo. Santos. Pô, ninguém lembrou do Santos. Eu até lembrei, mas... O meu nono vai ser o São Paulo. Matheus. Cara, um segundo. Corinthians, eu já usei? Não. Acho que não, né? Então é ele. João. Qual colocado? Nono? Nono. São Paulo. Bório. Bahia. Bahia. Já manda o 10º aí, Bório. Fortaleza. Para mim, o 10º vai ser o Santos. João. Grêmio. Matheus. Santos. Ricardo. Bahia. 11º, Ricardo. Fortaleza. Fortaleza. Matheus. Grêmio. Grêmio. João Matheus. 11º, Flu. Fluminense. Coloquei os 3 tricolor na sequência, né? São Paulo, Eu Grêmio, vou- Fluminense. Eu vou pôr o Bahia. Bório. Meu Deus, Santos. Santos. O 12º colocado será o Grêmio. João Matheus. Sport. Esporte. Agora, Donzela vibrando. Donzela feliz, hein? É. Eu vou Ricardo. comemorar lá no Recife. Vitória. Matheus. Fluminense. Bório. Grêmio. 13º, Bório. Fluminense. 13º, Matheus. 13º. Jesus Cristo amado. Não tá Vai jogando. ser... Não tá jogando? Não. Será o Vasco da Gama. Vasco. João. Bragantino. Bragantino. Ricardo. Ceará. Ceará. Eu vou colocar o Vitória. Matheus, 14º. Bragantino. Bragantino. Ricardo. Fluminense. Bório. Juventude. Opa, faltou um D aqui, Juventude. Eu acho que vai ser o Vasco. João Matheus. O Santos. Santos. Nossa senhora, o Neymar vai embora, né? Mas vai embora mesmo. Não, ele vai embora no segundo turno, a gente já sabe disso. Vai jogar no Inter Miami. Boa. Bório, 15º. Estamos chegando, hein? Vasco. 15º. Esporte. João Matheus. Ceará. Vozão. Ceará. Matheus. Bragantino. Já usei? foi. Puta merda, agora fodeu. Então vai ser o Juventude. Juventude. Ricardo. Só de curiosidade, na colinha que eu coloquei aqui tinha 21 times. Eu falei, meu Deus. Eu vou de esporte. Esporte. Já manda o 16º aí, Ricardo. Sexto, Grêmio. Porra. João Matheus, 16º. Na Bacia das Almas, Vasco da Gama. Vasco. Eu vou de... Ceará. Cara, eu Olha. tô olhando, eu juro que eu perdi um time. Esporte. É o que veio pra minha Na minha- tabela. É o que eu Foi isso. Ai, Jesus. O Matheus só tem 19 time. O meu só tem 19. Na minha cabeça, Mirassol, Sport, Vitória e Ceará. Mas tá faltando um ainda. Foi o Ceará que eu dupliquei aqui. Vai, dá o Eu acho- 16º aí, depois você se vira. Eu falei Bahia? Não.
Então é ele. Nossa, o Bahia tá tudo errado, meu pai. Tá bom, então. Essa é a graça. Essa é a graça. Nossa Senhora. Vamos lá. Primeiro rebaixado, bora. Primeiro rebaixado, Ceará. Eu vou colocar o Mirassol. João, Com o mesmo número de vitórias do Vasco da Gama, com o mesmo número de pontos, mas uma vitória a menos, Vitória. Porque o Thiago Carpini vai para a seleção e daí a gente fica. Daí o Vitória vai se afundar. mas ele vai Ele vai ser auxiliar do Jorge Castilho? Vai ser auxiliar do Jorge Castilho. Pô, daí é uma. Aí o Hexa vem. Matheus, diga. O primeiro em 17º será o Sport Recife. Ricardo, Bragantino. esse ano não passa. Não, já levou sorte ano passado porque teve gente que fez favor. Deixa eu ver aqui. João Matheus, 18º. Para deixar a torcida do Vitória feliz, o Bahia. Nossa Senhora. Nossa! Aí, achei que eu tava maluco, mas teve um pior que eu. Dupla da Viva. Não, eu não tô maluco, eu cravo. Bahia, 18º. Ricardo, Entendi. Vasco. Bório, direito de resposta, Bório, 18º. 18º. Não dá para pôr o Botafogo. Botafogo. Bragantino. Bragantino. Matheus? Será o Vitória. Rapaz, vai ser o Bragantino também. João Matheus, 19º. Mirassol. Vai bater e voltar. Matheus? Ceará. Ricardo? Juventude. Juventude. Para mim também o Juventude. Bora. Mirassol. E o Lanterna, bora. Vitória. Vitória. João Matheus? Esse ano não vai ter a neblina do Jacone. Eles não vão conseguir tirar tudo e vai ser Juventude. Matheus? Vai ser o Mirassol do técnico Mozart que vai cair. Porque no meio do ano ele vai sair, o Mirassol vai estar capengando, e vão contratar o Mozart no meio da janela do meio do ano e ele vai cair com o Mirassol, pô. Escuta o que eu tô te falando. Mirassol, o último colocado, não tem nem. Acho que esse. Quem não votou no Mirassol vai perder. E Eu, por exemplo, não votei no Mirassol. Eu também não. E digo para vocês que agora eu perdi um time aqui. ah lá, vai, pô. Aí não é o meu, porque o meu a gente já viu que era o Ceará. Não, ali que o eu Matheus juro que eu perdeu perdi. também. Eu juro que eu Aí, perdi. aí pro Christian sobrou o Flamengo. Faltou para você o Botafogo, Cristian. Flamengo. Pior que eu não estou conseguindo achar aqui. Mirassol, Bragantino, Juventude, Vitória, Vasco, Sport, Santos, Bahia. Ceará. Não, Ceará eu salvei. Aí Caramba. que dá o erro. Fortaleza. Não, tá lá. Eu me perdi, gente. Peraí, Flamengo, Palmeiras, Galo, Inter, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, São Paulo, Santos, Bahia, Você esqueceu Grêmio. o Cruzeiro. Cruzeiro vai ser o meu lanterna. Nossa! Aê, caralho! Aqui o Gabigol. Vai ganhar sozinho. O Pedrinho vai fechar 6 mercados. Não, Ai, o Gabigol. Jesus. Então, com isso, o Gabigol é certeza que ele vai junto com o Neymar na metade do ano pro Inter Miami. Exatamente. Entendi. Vamos lá, craque do campeonato, bora. Craque? Ixi. Quem poderá ser? Quem poderá ser o craque do campeonato? Quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Mas olha. Rafael Veiga. Rafael Veiga. Para mim, o craque do campeonato será Bruno Henrique. Ricardo, Neymar. vai ficar? Vai ficar. Vai. João Matheus. Eu vou de Alan Patrick. Bom nome. Matheus? Eu vou de Arrascaeta. De Arrascaeta. Quem será o artilheiro do campeonato? Bora. Artilheiro do campeonato vai ser o Bruno Henrique. Eu voto no Vitor Roque.
João Matheus. Vamos de... O Pedro volta quando? Pedro Raul? Mentira. Não, Pedro... Pedro. Pedro Flamengo. Pedro já voltou a treinar já. Eu acho que é para voltar em maio. Então vai ser Pedro. Pedro. Matheus. Pensei no Pedro, mas agora eu não vou. O artilheiro do campeonato, mesmo não fazendo boa campanha, vai ser Jair Cano. Cano. E Faz o L. Gabigol. Rapaz. É isso aí. Nossa. Estão dados os palpites. Vamos ver quem será mais ousado. Pô, Não, você, né, com o Cruzeiro rebaixado em último. Eu tenho. Cruzeiro por Por esquecimento. Por esquecimento. Então, por hoje, eu tô tranquilo para ficar fazendo gracinha o ano inteiro. Eu tenho Entendi. Ai. Gente, muito obrigado. Mais um programa encerrado. A gente volta semana que vem com mais um De Letra. E Bora fica para a segunda gravação, tá? Valeu, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Tchau.